Lilian, olá! E aí, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Espero que você tenha melhorado, tá bom? Eu esteja melhorando e em breve você esteja aí 100% de novo, tá bom? E a, quanto aos repertórios, né, quanto a travamento de escrita na redação, dois caminhos que auxiliam muito são a leitura de textos curtos mesmo, que contenham argumentos e repertórios. O gênero textual que eu considero mais produtivo quanto a misturar opinião de quem escreve e repertórios, né, interdisciplinaridade, referências a áreas do conhecimento, é artigo de opinião. E são, né, muito publicados em jornais, em revistas físicas, online, sites, né? Então, auxilia muito. Quanto mais quando nós nos deparamos na leitura de textos com escritos que sejam opostos aos nossos pensamentos, a perspectivas nossas em alguns aspectos, né? E mesmo semelhantes, né? Perspectivas semelhantes, para a partir disso nós pensarmos em em nossa opinião, se ela converge ou diverge de aspectos de partes que estão escritas no texto, que vale muito também ver entrevistas, né? Ver, ver palestras na internet mesmo, né? No YouTube, de pessoas, né? Como o filósofo Mário Sérgio Cortella, o filósofo Leandro Carnal, auxilia muito a escrita de redação. Quanto mais olhando para a perspectiva de redação, de colocar repertórios, mesmo em redações em que não há essa obrigatoriedade de se colocar em repertórios, é importante que se coloque pelo menos um, né? A maioria das notas elevadas em provas de vestibulares e de concursos contém pelo menos dois repertórios, sendo repertórios que não apareçam em texto de apoio da prova, né? Os textos que aparecem para se ter como base de escrita, quanto ao tema pedido, né? E outro caminho, e em próximo vídeo que eu gravar para você, eu vou selecionar aqui, eu tenho em mente aqui uns artigos de opinião, e vou escolher algum para começar a ler para você e com você, em gravações de vídeo assim, além de continuar enviando materiais a você sobre isso, né? Abrangendo, né, não apenas redação, mas também português e literatura. Outra trajetória, né, para poder destravar na escrita é a questão dos repertórios, de se pensar em repertórios que tenham a ver com o tema e que ao mesmo tempo estabeleçam parâmetros de escrita referentes à forma como você escreve, à forma como você pretende colocar nos escritos do texto, né? Então, parâmetros de escrita como repertórios em geral, de preferência que sejam dos seus gostos, né? Podendo ser de qualquer área do conhecimento. E eu vou ler para você. Eu acho que eu não enviei a você esse material. Vou ver se eu enviei. Alguns exemplos de frases contendo repertórios cabíveis a vários temas de redação. Por exemplo, então, esse material aqui é o Coringa da Redação. Eu vendo, mas também passo gratuitamente para várias pessoas. E contém, né, estrutura, dicas, interdisciplinaridade, argumentos, parágrafos e norma padrão a respeito de três repertórios. Barbie, o filme Oppenheimer, que é adaptado de um livro, e o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Foram indicações de alunas e alunos, né,
que eu pedi para votarem em filmes e escolherem filmes para eu escrever sobre e elaborar esse material. E com isso, por exemplo, ó, nesse âmbito, na série The Good Doctor, supõe-se que o protagonista não tem capacidade de exercer a medicina por ser portador do transtorno do espectro autista. Uma frase com repertório, que é encaixada em qualquer parágrafo, né? Principalmente de introdução e de argumentação. No filme Náufrago, após passar um tempo naufragado em uma ilha, o protagonista, ao não conseguir lidar com a solidão, sente necessidade da companhia de alguém para conversar e personifica uma bola que chama de Wilson. Faz amizade com uma bola. Outro exemplo. Nesse sentido, segundo o site G1, é o site mais usado em redação, né, como repertório, como fonte de repertório de pesquisa. Nesse sentido, segundo o site G1, em agosto de 2023, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Norma federal com o objetivo de punir agressores. Esse é outro exemplo de frase. Então, a partir de frases assim, de repertórios de preferência de que você goste, que você prefira usar, né? Do seu gosto, da sua preferência. Ou então mesmo repertórios que você não se interesse muito, mas que veja que se encaixa ao tema, né? E oferece-se mais segurança quando a pessoa conhece mais o repertório. Não precisa ler o livro para escrever sobre ele numa redação, nem ver um filme, nem ver uma série para escrever sobre, nem ter lido um autor ou um autor para escrever sobre. É preferível que sim, tenha se lido ou visto para se escrever a respeito, mas não é obrigatório. Então é por sua escolha, né? É apenas o enredo, a sinopse, um resumo da história, né? Já serve para você utilizar na redação e relacionar. Até sem ter visto um filme, por exemplo, saber como um personagem se comporta, principalmente no sentido negativo, né, que é o foco de redações, os problemas comportamentais no ser humano negativos, para poder relacionar. Por isso que relacionar com a realidade, por isso que muitos usam repertórios narrativos, né? Muitos filmes, livros, romance, crônica, conto. Algumas músicas, como Faroeste Caboclo, de Renato Russo, cantada pela banda Legião Urbana, da qual ele era vocalista, é uma música em forma de versos, por ser música. É o gênero letra de canção, que assim como o gênero textual poema é composto na forma de versos, a letra de canção também é composta na forma de versos e também pode aparecer em forma de narrativa, né? Com personagem, ações, clímax, locais, né? Ações locais. E outra frase aqui, por exemplo, é: no filme Barbie, o personagem Ken fica encantado com o mundo real da história após sua saída da Barbilândia, porque, como na vida diária do ser humano, depara-se com um meio social provido da dominância masculina, enquanto o sexo feminino é menosprezado. Né? Uma frase sobre o filme Barbie, uma frase sobre o filme Oppenheimer, por exemplo. No filme Oppenheimer, baseado em livro homônimo de Kay Bird e de Martin J. Sherin, conta-se a história real do físico Robert Oppenheimer, que se opôs aos genocídios gerados por armas nucleares. Títulos sempre se colocam entre aspas, né, de livro, filme, série, música, sempre entre aspas. E quando se aborda o filme, não precisa abordar que é baseado em livro também, né? Aí é pela escolha de quem escreve, né? Então, essas são algumas informações e espero que ajudem você na escrita, no destravamento, né? Bloqueios criativos
escritores renomados também têm. Abraços, Lilian. Até o próximo vídeo.